estamos aqui para mais uma entrevista para o AgriShow Digital. Eu sou Ana Clara Faria e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ciência e tecnologia no agronegócio. Eu tenho aqui comigo o Sérgio Tutui, que é coordenador da APTA. Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando essa conversa. E para começar, Sérgio, o que é a APTA e qual que é a atuação da APTA, né, no agronegócio brasileiro? A APTA é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Ela é composta por 6 instituições de pesquisa. Nós temos o Instituto Agronômico, com 134 anos. Nós temos o Instituto de Zootecnia, com 119 anos. Nós temos o Instituto Biológico, com 95 anos. Nós temos o Instituto de Economia Agrícola, nós temos o Instituto de Tecnologia de Alimentos e o Instituto de Pesca. A gente pode observar que nós temos institutos que estão ligados à área de produção, agronômico, zootecnia e pesca. Nós temos o instituto que trabalha com a parte de pragas e doenças, que é o Instituto Biológico. Temos, né, a parte da pós-colheita e pós-abate, né, que é o Instituto de Tecnologia de Alimentos. E a gente tem o Instituto de Economia Agrícola, que é a parte de negócio. Então, o conceito da APTA é abarcar esses institutos que são da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, para eles trabalharem de forma conjunta junto a todos os elos da cadeia produtiva do agronegócio. Legal, Sérgio. E você poderia contar também um pouquinho para a gente como que foi a participação da APTA na AgriShow 2022? A Secretaria de Agricultura, ela montou esse espaço, né, que é um espaço integrado. Nós temos na Secretaria, né, 3 coordenadorias que são muito importantes. A gente tem a Coordenadoria de Assistência Técnica, que é a CAT. Nós temos a CDA, que é a Coordenadoria de Defesa. E nós temos a APTA, que é a Coordenadoria de Pesquisa. Aqui nesse ambiente, nós tentamos englobar as ações dessas 3 coordenadorias, porque elas não são independentes, elas trabalham conjuntamente. O conhecimento que a APTA gera, a assistência técnica leva para o campo, a defesa ela se utiliza para dar maior segurança ao consumo dos alimentos. Então nós temos, por exemplo, locais, né, em que a gente apresenta a sanidade. Tem um trabalho muito interessante nosso, que é o do Rotas Rurais, em que você, através de mapeamento de georreferenciamento, você está georreferenciando todas as estradas rurais, dando endereços a todos os proprietários rurais. Né? Isso é um trabalho do Instituto de Economia Agrícola com a extensão rural. Então, assim, a gente não trabalha em separado. A ideia é a gente integrar conhecimento com a prática, levar todo esse conhecimento para a população. E esse plot é isso. Tá? A gente tem vários estandes, né, onde a gente trabalha conjuntamente esses assuntos. Mas tem uma área que a gente chama que é o nosso mercado, que é especificamente dos institutos de pesquisa. Então a gente tem gôndolas, cada gôndola é uma instituição de pesquisa e em cada gôndola a gente tem as tecnologias que essa instituição desenvolveu. Nós temos, por exemplo, o Instituto de Pesca apresentando produtos diferenciados, tanto para o consumidor, quanto rações diferentes, técnicas criatórias. Por exemplo, a gente tem uma exposição de camarão marinho sendo criado em água salinizada no interior de São Paulo. Tem várias tecnologias. Legal, Sérgio. E muito se fala, né, atualmente sobre a questão da segurança alimentar, que é um dos temas aí que você já citou na nossa conversa. Quais seriam os desafios para o agronegócio brasileiro para esse alcance de uma maior segurança alimentar? A inovação, que é quando eu pego uma tecnologia criada e coloco para o setor produtivo utilizar, para o consumidor, né, se utilizar, é a etapa final. Né? Nós temos a ciência, né, a ciência básica, onde a gente gera conhecimento. Depois, assim, o pesquisador ele pega esse conhecimento, ele coloca, dá praticidade a esse conhecimento, gerando tecnologia, seja uma cultivar nova, né, seja um material genético diferenciado, seja uma máquina, um equipamento, o que quer que seja, um produto, né, para chegar até a inovação. Por que eu estou falando isso? Por causa disso, o cientista ele nunca está olhando o nosso hoje. A gente está olhando sempre o amanhã. Porque a gente tem que gerar conhecimentos,
né? A gente tem que pensar quais serão os gargalos, quais serão os problemas do setor no futuro, para eu poder pesquisar agora, para que quando chegar naquele momento eu tenha base de conhecimento suficiente para propor soluções, né? Então esse é um processo muito longo. Nós lançamos mês passado uma variedade de cana, falando da cana porque a gente tem um exemplar aqui atrás, para a gente chegar naquela variedade, né, foi um projeto que se iniciou há 16 anos atrás. Então, assim, aí voltando à sua pergunta, a questão dos desafios, né? Há muito tempo se fala da necessidade de a gente aumentar a produção de alimentos para conseguir alimentar uma população crescente, que em 2050 a previsão são de 10 bilhões de pessoas, né? E esse discurso ele vem sendo trabalhado há muito tempo, e com isso a gente tem trabalhado muito em melhorias nas técnicas de criação ou de plantio, né? Criar novas variedades ou novas melhorias genéticas nos animais, né? Para que aumentasse a sua produtividade, a sua rentabilidade, tá? Então isso é uma tendência que já vem vindo. Só que agora não é só isso, né? A gente tem que pensar, e cada vez mais a sociedade ela pressiona para isso, que nós temos que produzir mais alimentos, né, de forma ambientalmente e socialmente sustentáveis. Então, assim, esse é o desafio posto hoje. Então, hoje, o que é que nós temos? Nós pegamos o nosso acervo de conhecimento que nós temos, tá, para desenvolver variedades resistentes a estresse hídrico, né, para espécies que possam ser produzidas em uma maior densidade ou que dêem um retorno mais rápido, justamente para você também reduzir a necessidade de defensivos agrícolas, de medicamentos, né, de utilização de água e assim por diante. Então, hoje esse é o desafio. E, Sérgio, muito se fala também em startups, né? O papel das startups no avanço das produções, dos produtores rurais, né? Dos seus negócios. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre a importância das startups, do incentivo às startups para o agronegócio brasileiro? Não, eu acho que esse é um outro desafio. Eu acho que o desafio do repasse do conhecimento, da tecnologia gerada ao setor produtivo é um dos principais desafios da pesquisa. E historicamente no Brasil esse é um desafio muito, muito forte. Obviamente, assim, organizações, né, mais estruturadas, né, elas conseguem montar dentro delas, né, formas de prospectar esse conhecimento, né? Pequenos produtores não, né? Então a gente tem que ter estratégias específicas para eles. Atualmente, né, assim, o termo inovação virou uma, né, não vou dizer moda porque é meio pejorativo, né, mas está no holofote, né? A gente precisa inovar, né? Tá sempre procurando soluções novas. Mas lembra quando eu falei no começo da nossa conversa, eu falei, por exemplo, o Instituto Agronômico tem 134 anos. O Instituto Agronômico ele foi criado na época do Império, por Dom Pedro II, para solucionar um problema na cafeicultura. O Instituto de Zootecnia, foi ele que trabalhou a inserção do gado zebuíno no Brasil. É da nossa característica de instituições de pesquisa, né, da Secretaria de Agricultura, trabalhar com esse repasse. Antigamente não se falava em inovação se fala agora, mas a gente sempre fez isso. Então, assim, tradicionalmente o que a gente faz? A gente faz dias de campo para os produtores, onde a gente apresenta novas cultivares, novas formas de trabalhar, novas formas de manejo. A gente tenta trabalhar também a questão de cursos, né, e a tecnologia ajuda a trabalhar com cursos à distância, publicações. Essa é a forma tradicional. O que a gente tem visto é que a gente precisa acelerar, né? O mundo está cada vez mais rápido, né? Então a gente precisa acelerar isso. E nesse sentido, assim, a Apto ela está montando um sistema em que a gente consiga trabalhar de forma organizada, sistematizada, o relacionamento com startups. Então é trazer empreendedores que já tenham alguma tecnologia que precisam ser lapidadas, precisam ser aperfeiçoadas, trazer eles para dentro das nossas instituições de pesquisa, para a gente auxiliar eles nessa lapidação, né, para refinar, né, e deixar o produto acabado para eles poderem ir para o mercado.
ou então pegar assim, tecnologias nossas, né, e trazer um empreendedor para que ele transforme essa nossa tecnologia em negócio. Tá? E aí sim, assim, aumentar a capilaridade, né, da penetração do nosso conhecimento junto ao setor. E Sérgio, eu acho que a gente pode também comentar, para fechar a nossa conversa, sobre as perspectivas para os próximos anos, né? O que se espera evoluir, o que se espera alcançar de novo em relação à ciência e tecnologia no agronegócio e de que forma a Apta pode acompanhar essas mudanças aí para os próximos anos. A gente tem avançado em diversas áreas e alguns temas, como eu comentei, são temas que são emergentes, né? A questão da sustentabilidade, né? ESG, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? São questões, são emergentes e são questões que realmente nós precisamos nos preocupar. Né? No último ano, nos últimos 12 meses, o governo do Estado de São Paulo fez um investimento muito forte dentro das instituições de pesquisa. Né? Nós captamos junto ao governo, né, 100 milhões de reais na nossa modernização, né, das nossas estruturas de pesquisa, né, tanto para conseguir avançar em novas linhas de pesquisa, quanto para acelerar alguns processos que nós temos. E uma das coisas que a gente tem trabalhado é que nós lançamos na AgriShow desse ano, foi o nosso Centro de Pecuária Sustentável, que é uma unidade nossa, tá, que vai estar trabalhando exclusivamente em tecnologias, tá, para uma pecuária que emita menos gases de efeito estufa, que seja mais amigável ao meio ambiente, muito porque assim, e trabalhar também alguns conceitos que a gente observa que às vezes a sociedade de uma forma geral tem um viés de interpretação. Tá? Então a gente conseguir gerar conhecimentos, né, que demonstrem que às vezes os viéses de interpretação eles não são muito corretos. Tá? E a gente alinha a real realidade. Essa é uma linha. A gente também tem investido muito na linha de bioinsumos. Tá? Então são produtos biológicos, né, que auxiliam o produtor, principalmente na questão de doenças e pragas. Ou sim, são algumas espécies que são espécies biocontroladoras, em que elas ataquem espécies que são pragas. Essa é uma linha que também para a gente é muito forte atualmente, justamente da questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ESG e assim por diante. Sérgio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, de novo eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, tá? Apresentando a Apta pra gente, os projetos. E assim, qualquer coisa, qualquer interesse, qualquer dúvida, pode procurar a gente, que a gente está sempre à disposição. E nós encerramos por aqui a entrevista de hoje, mas lembrando, você sempre pode acessar o nosso canal de conteúdo, que contém as principais informações sobre o mundo do agronegócio. Acesse digital.agrishow.com.br. Até a próxima!